Para começar a criar nosso cartão de arquivo, vamos transformar esse div em um link, porque cada arquivo será realmente clicável e pode te levar aos detalhes ou abrir o modal para aquele cartão. Claro, um link precisa ter um ref, e nesse caso será igual a file URL. E também vamos dar um alvo igual ao sublinhado em branco para que abra em uma nova tela e não feche nossa janela existente. Também podemos dar um nome de classe igual a FileCard. Pronto, agora parece mais uma carta. Bem dentro desse link, vamos renderizar um div, e esse div terá um nome de classe igual a Flex e JustifiBetween. Logo dentro dele, podemos renderizar um componente miniatura, que criamos não faz muito tempo. Ele precisa de um tipo igual a file, type, assim como extensão igual a file extension. E podemos fechá-la bem aqui. Você pode notar que vamos receber alguns erros e algumas imagens quebradas. Então, para corrigir, vamos também dar uma URL igual a file URL. Vamos dar um nome de aula igual ao tamanho 20 do ponto de exclamação. Isso é importante garantir que nossas aulas estejam sendo aplicadas. E vamos dar um nome de classe de imagem igual a tamanho importante 11. Se fizermos isso, vai aumentar um pouco e os erros desaparecerem. Mas agora, por que essa imagem não está realmente aparecendo? Ele está dizendo que o usuário atual não está autorizado a realizar a ação atual. Isso acontece se eu clicar nele, mas se eu recarrego, sim, as imagens não parecem aparecer. E isso porque estamos recebendo um 401 da Upright Cloud. Podemos tentar consertar isso depois, mas por enquanto vamos cuidar do resto do cartão. Vou ficar aqui abaixo da miniatura e criar outro div. Esse nome de classe é igual a Flex, FlexCall, ItemEnd e JustificaEntry. Dentro desta, mais adiante, teremos o componente suspenso de ações, que mostrará algum tipo de menu suspenso que nos dá ações adicionais que podemos realizar nesse arquivo, como renomeá-lo e fazer todo tipo de coisa. Mas, por enquanto, vamos simplesmente manter isso como um texto. Abaixo dele, vamos adicionar uma tag P que terá um nome de classe igual a corpo 1. E ele chama ConvertFileSize, e podemos passar para ele o file size. Assim, em vez de obter um número grande, estamos tendo algo que parece um pouco mais razoável. Tipo, um tamanho típico de arquivo seria um número enorme em bits, mas aqui passamos os bits e então obtemos um número razoável em kilobits, megabits ou gigabits. Agora, podemos ir 2 divs abaixo e criar outro div logo abaixo que terá um nome de classe igual a FileCardDetails. Dentro dele, podemos ter uma tag P, na qual podemos renderizar o nome do arquivo. Então, deixe-me usar esse nome bem aqui dentro da tag P. E vou dar um nome de classe, igual a legenda 2, grampa de linha 1. Isso garante que não seja necessário mais do que uma única linha. Depois disso, podemos ir abaixo da tag P e renderizar um novo componente chamado FormatedDateTime, que será um componente auto-fechado. Então, vamos criar isso na pasta Componentes e chamá-lo formatado datetime tsx run rafc. E então, simplesmente importe aqui. Vai simplesmente dizer data e hora formatadas. E para ele, você deve passar um adereço de data, que será arquivado, cifrão createDat. Além de alguns nomes adicionais de classes, como nome de classe igual a corpo 2 e texto luz 100. E agora podemos aceitar esses adereços dentro da data e hora formatadas. Vai ser a data e o nome da turma. De um tipo, data é uma cadeia e o nome da classe será opcional, também de uma cadeia de tipo. E isso será uma tag P simples que chama o formato de data, hora e passa a data. E podemos dar a ela um nome de classe igual a CN, que significa nomes de classe, corpo 1 e texto leve 200 sempre. E às vezes também aplico os nomes adicionais de classe que vêm dos adereços. Isso vai ficar mais ou menos assim. Agora podemos ver 5 de novembro, 8,5, 6 da manhã, 8,58 da manhã bem aqui. Ótimo. Então essa é a nossa data e hora formatadas. E abaixo dela, podemos ter outra tag P. Isso vai dizer por
e então renderizar o nome completo do arquivo .dot proprietário. E podemos ainda mais estilizá-lo dando um nome de classe como legenda, lineclamp1 e testlight200. Agora, está um pouco menor aqui, mas ainda parece bom. Então, além dessa imagem não aparecer de fato, completamos com sucesso a interface deste cartão. E não é só que a imagem não está aparecendo, se você clicar nela, isso deveria abrir a imagem. Mas recebemos um 401, o que significa não autorizado. E isso significa que a solução só pode estar em um lugar, e isso está dentro do painel de direitos do aplicativo. Se for ao projeto, vá até o depósito. Armazenamento de arquivos, configurações e, aqui, vá em permissões. Adicione qualquer função e ative todas as permissões para essa função. E clique em atualizar. Outra coisa legal do armazenamento de arquivos do AppReach é que ele permite ter uma certa segurança de arquivos ativada, permitindo que os usuários acessem só se tiverem permissões de Bucket. Você pode configurar se os arquivos dentro do Bucket devem ser escaneados pelo antivírus AppReach. E também pode escolher um algoritmo de compressão. Há muitas coisas que você pode fazer, como escolher extensão de arquivo permitida, basicamente nos avisando que escolher o AppReach para o aplicativo de armazenamento foi a escolha correta. Então, voltando agora que restabelecemos nossas permissões, podemos recarregar. E dê uma olhada nisso. Podemos ver as miniaturas bem aqui, e se você clicar, podemos ver a imagem completa. Claro, eu deveria ter usado algumas imagens mais bonitas, mas o mais importante agora é que podemos realmente ver as imagens, ver os arquivos que enviamos e até acessá-los em sua definição completa online. Como você pode ver, a URL aponta para Cloud, AppReach, e o bucket de armazenamento V1 e depois para o ID desse arquivo. Ótimo! Isso significa que estamos quase terminando com esse ficheiro, mas agora precisamos implementar o menu suspenso de ações. É essa coisa aqui. Então, vamos criar um novo componente para o menu suspenso de ação. Vou chamar de ActOnDropDown TSX, rodar RAFC. E então, vou importar aqui em vez desse texto. Vamos só descer a ação. E será um componente autofechador para o qual podemos passar o arquivo igual a arquivo. Então, vamos para aquele menu suspenso de ações e vamos implementá-lo juntos na próxima lição.